Opa, Nozel aqui hoje vindo para mais um vídeo, senhores, e hoje temos grandes heróis de si, os novos 52 mais especificamente. E hoje estou eu, o Café, a HQ, o Senhor Bolseiro deitado, Bilbo, 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 ele não se importa. Deixa um gostei se gostar desse vídeo, se for novo por aqui, se inscreve no canal, a gente tem vídeo sempre, compartilha se tu quiser, comenta se tu tá pegando essas HQ dessa coleção. Entra na sala da justiça, senhores. A gente está sempre lá debatendo sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre séries, sobre jogos, fazendo alguma zoeirinha. Vai ter reunião de condomínio. Então, vem conversar com a gente. E sem mais enrolação, vamos começar. Temos aqui grandes heróis de si, os Novos 52, Flash, a Revolta dos Vilões. Temos aqui a Lombadinha, que está trazendo o nosso querido Barry Allen. Temos a capa, temos a contracapa e tudo que ela compila, que é especificamente Flash 0, 9 a 12 e Flash Anual 1. Senhores, começando essa HQ, nós vamos ter um marcador de página que ficou dentro da HQ. Começando essa HQ, nós teremos o seu Mario, nós teremos também uma breve introdução falando sobre o Francis Manapul, aqui, ó, onde nós conhecemos toda a trajetória dele, um artista incrível que ficou conhecido no Flash pelos seus letreiros e pela forma divertida e diferente que ele colocava a HQ. Nós também iremos ter um pouco sobre a HQ, sobre os planos do Manapul e sobre Darwin Elias, que é um cientista muito do ratão. Continuando, nós teremos os personagens principais, que dessa vez são o Flash, o Capitão Frio e a Patinadora, e tá certíssimo, todos esses três são personagens principais dessa HQ realmente, então tá certo. Nos roteiros teremos Francis Manapul e Brian Buccellato, mas principalmente o Francis Manapul novamente. Nos desenhos teremos o Francis Manapul e o Marcus To. Senhores, e a primeira HQ vai continuar a história que terminou na HQ passada. Como vocês podem ver, segue aquele esquema do Francis Manapul botando letreiros muito legais. E aqui a gente vai ver o Flash enfrentando o Gorilla Grodd pela primeira vez. Após ter uma perda de memória, o Flash ele é o escolhido de uma tribo de gorilas. E lá ele acaba tendo uma batalha bem legal com o Gorilla Grodd. E esse é o primeiro contato deles nos Novos 52. E é bem bacana, cara. É uma batalha bem legal, onde o Flash desenvolve um pouco mais os poderes dele. E no final dela ele consegue voltar para casa. Outra coisa interessante é que esse Grodd tá bem mais selvagem do que o Grodd que a gente conhece. Basicamente ele é um Grodd bem selvagem que quer comer o cérebro do, do Barry para ficar mais inteligente. Logo em seguida, a gente vai ter um pouco das consequências da saída do Flash de Central City. E aqui a gente vai ter uma história do Flash contra o Mago do Tempo, onde o Flash vai acabar com a máfia do Mago. E a gente vai percebendo pouco a pouco que a galeria de vilões do Flash mudou. Ela está mais forte, os poderes deles estão diferentes. Mas a principal coisa dessa história é o Flash percebendo que tá na hora de deixar o Barry Allen morto. Então, o Barry morreu, basicamente, e ele vai assumir uma nova identidade, ele vai ir para um novo lugar e vai se tornar esse herói anônimo. Logo depois a gente vai ter o Flash lidando com o Capitão Frio e o Onda Térmica, aonde a gente vê uma rachadura na galeria de vilões do Flash. Aquele grupo que era tão unido, a princípio tá rachado, e a culpa é totalmente do Capitão Frio. Como vocês podem ver aqui, já não é mais o Francis Manapul desenhando, mas ele fica mesclando, uma hora é ele que desenha, outra hora não é ele. Mas não é um desenho que chega a prejudicar. O que prejudica é o roteiro, e eu já vou explicar isso. Logo depois, senhores, a gente vai ter a volta da Patinadora Dourada, onde ela vai se tornar a líder da galeria de vilões, e a gente vai ver como ela vai liderar essa equipe. A gente vai descobrir também por que que todos os heróis da galeria, por que que todos os vilões da galeria estão mudados
Eles incorporaram os seus poderes, basicamente, e é tudo culpa do Frio. Por isso que ele está sendo tão odiado pela galeria. Em contraponto, a gente vê o Frio trabalhando com o Flash, o que é bem legal, porque aqui volta os desenhos do Francis Manapul, e ele desenha muito bem, cara. São desenhos bem dinâmicos. Toda a dinâmica da galeria também é bem divertida. Ver o Flash trabalhando junto com o Capitão Frio também é bem legal. Como dá pra ver aqui. A gente também vai ter um pouco sobre a história do Flash com o pai dele. E a gente vai ter o Flash detendo a galeria. Como pode ser visto nessas partes aqui, mais especificamente, tá ok? A gente também vai descobrir que aquele cientista que a princípio estava ajudando o Flash não é um cara do bem, que é o Dr. Elias. Não é que ele não é um cara do bem, ele é um cara diferente, digamos assim. Ele não tá lá para ajudar o Flash, ele tá lá para se ajudar. Tudo para ele não passa de um experimento. E isso é bem interessante, porque afinal a gente viu o Flash confiando nele na primeira HQ, e aqui a gente vê toda essa confiança sendo quebrada. No final de tudo, a gente vai ter o Gorilla Grodd invadindo Central City. E é aí que acaba essa HQ. E vai começar a melhor desse encadernado, que eu julgo pelo menos, que é o Flash Zero. O que seria o Flash Zero, senhores? É uma HQ escrita e desenhada pelo Francis Manapul. E nessa HQ a gente vai ter a história do Flash dos Novos 52. É uma HQ bem dinâmica, tá? Como já dá pra ver. Bem dinâmica e extremamente bonita. Então a gente vai ver que basicamente o pai do Barry matou a mãe dele, né? Matou. A gente vai ver toda a evolução dele, acordando do coma, descobrindo que tem poderes, sendo cuidado pelo policial, enquanto ele tenta se adaptar, enquanto ele tenta se tornar um cientista forense. É bem legal, tá? É muito bacana a origem desse Flash dos Novos 52, eu gostei bastante. Sem contar que se tu for pegar e ver essas páginas, tu percebe que para quem olhou a série da CW, vai pegar muitos paralelos com a série. Tem muita coisa da série que foi incorporada nessa HQ que tu consegue perceber. A parte do policial, como ele se recupera, tem muita coisa que tu consegue notar que foi pegado daqui. E isso é bem bacana, tá? São easter eggs bem bacanas de perceber para quem viu a série e agora tá lendo a HQ. De extra, a gente vai ter as capas. Basicamente, a gente vai ter as capas originais desde a HQ número 1, como vocês podem ver. Temos Flash 1, temos Flash 2, Flash 3, 4, 5, temos o 6, temos o 7, temos o 8, temos o 9, temos o 10, temos o 11, temos o 0, temos o 12, temos alguns esboços, bem bonitos esboços, diga-se de passagem. Olha só. Vamos ter um breve texto sobre a fase mais adulta da DC, que é bem legal. Vamos ter um pouco sobre a história, um pouco sobre o autor e um pouco sobre o outro desenhista. Próxima HQ vai ser Mulher Maravilha, Força. Foca, tá aqui. Senhores, o que eu posso dizer? É uma boa HQ, tá? Não é uma HQ excelente, mas é uma boa HQ. Tem bons desenhos, tem bons momentos, só que ela tem um problema, que são as escolhas. A partir do momento que o Flash dos Novos 52 voltou, o roteirista teve todo o direito de fazer o que ele quisesse com o Flash. Porém, eu acho que algumas escolhas dele, ele acertou muito e outras escolhas ele não acertou. Na origem do Flash, é um ponto para ele. Ele acertou muito em fazer aquela origem do Flash. Porém, no quesito de fazer o Barry enterrar o Flash, fazer o Barry se tornar um cara que vive como barman e fica fora do crime, não é legal. Isso foi um baita erro, eu sou obrigado a dizer. Porque não combina com o Flash, cara. Esse cara que fica atrás da moita, que ele é barman na parte mais pobre da cidade. E todo mundo acredita que Barry Allen morreu, tanto que ele adota um outro nome, que agora me fugiu, é Bart, Bar, alguma coisa assim. Não combinou com o Flash e acabou não ficando legal. Então eu acho que essa HQ, ela é 50-50. Ela tem os seus acertos
e ela tem os seus erros. Os erros não pesam tanto quanto os acertos, porque os acertos dela são bem legal. A história do Grodd é bacana. A história da galeria é bacana também, tu vê. O ano 1, o Flash Zero, é muito legal. Porém, toda essa parte do Barry fingir que tá morto e tentar se adequar a uma vida nova destoa demais, cara. Não fica legal. Eu entendo que foi por causa da liberdade, mas não ficou bacana na minha opinião. Se tu gostou, comenta aí por que tu gostou, porque eu não consegui gostar. E olha que eu tentei, tá? Então, pra mim, essa é uma HQ 50-50. Então, se tu quiser pegar, tu pode pegar, se tu estiver pegando o Flash dos Novos 52. Mas se tu não quiser pegar, também não precisa pegar, tá ligado? E bom, isso é só o que eu acho. No mais é isso, valeu.